Essa onda de inteligência artificial vai ter um negócio chamado, anota aí para você estudar, que talvez você não aprendeu em lugar nenhum, chama-se singularidade. Quem que estudou esse negócio? Uau, ninguém levantou a mão? Duas pessoas, caramba, anota para estudar hoje antes de dormir. Singularidade. Hoje vocês são pessoas que têm bastante diferença em relação a outros empreendedores. Vocês têm sucesso, dá para ver na cara de vocês. Pouca gente aqui tem cara de derrotado. Tem alguns. Mas a maioria, absurdamente, é gente que está dando certo. Sabe o que acontece? Daqui a alguns dias nós não teremos diferença. Nem um para o outro e nem com os ruins. A singularidade vai fazer todo mundo ficar igual. Aí você fala, mentira, verdade. Eu estou esforçando para não acreditar nisso, mas não tem outra saída, matematicamente. O que é a singularidade? Tudo vai ficar disponível para todo mundo. Hoje o Google está a um braço de distância. Um braço. Em 5, no máximo 10 anos, não vai estar a 1 milésimo de segundo. Então todos vão ter acesso a tudo. Aproveita essa era aqui é muito boa. É uma era que quem acordar mais cedo vai receber mais, quem estudar mais vai receber mais, quem conectar mais, quem transbordar mais, quem modelar mais. Tudo que você fizer a mais, você vai ser recompensado por isso. Mas vai chegar uma era que se você não for dono do jogo, você é escravo. Você vai ter 2 funções na Terra. Eu vi o Elon Musk, eu fico ouvindo tudo que aquele cara fala, eu acho ele um absurdo. Ele falou que vai ter que criar um imposto, uma remuneração mundial para as pessoas, porque vai acabar os empregos. Aí você fala, Pablo, você veio aqui foi para me desanimar. Não, foi para você entender como é que faz para ser dono de jogo. As regras de mercado sempre mudam, por quê? Quanto mais gente descobre o jeito de governar, a regra precisa ser trocada. Por que o sistema financeiro mundial está trocando as bases? E sempre troca. A Grécia, quando quebrou, trocou o lastro do que era o banco. Antigamente precisava de ter um tanto de dinheiro no banco. Dinheiro não, ouro, lastreado. Não precisa disso mais. Os Estados Unidos gasta-se trilhões do povo americano para manter a pompa de a nação mais poderosa, mais defensora, mais poderosa do mundo, certo ou não? A China negociou petróleo com o Oriente Médio, pôs o Brasil na reta e todo mundo vai agora negociar com dinheiro chinês. Significa que os Estados Unidos começou a tremer agora, porque se o mundo for convencido pela China, acabou o jogo dos Estados Unidos. Eles estão loucos, eles têm que ir para a guerra. Talvez você não suspeitou porque que a China está lá dentro, os Estados Unidos está dentro de Taiwan para forçar uma guerra com a China. Não pode deixar a China avançar. É a pior guerra que existe. Aí você vê de um lado a Rússia que toma sanção econômica e não muda nada para eles. Todo mundo da OTAN fala, vamos se levantar contra a Rússia, vamos. A Alemanha está sem gás, vocês estão sem fertilizante. Pior besteira que fizeram. Pablo, por que você está contando isso? Eu vou voltar para você entender aonde você vai surfar. 1990, a China tinha um PIB maior que o dos Estados do Brasil. China está quase passando os Estados Unidos. O que é isso? Aprendeu a jogar, aprendeu a adaptar as regras e agora aprendeu a fazer o jogo que ninguém nunca fez nesses últimos 500 anos. Ter dono das regras do jogo. A China falou, quer saber? Deixa que eu vou dar as regras agora. Como é que faz regra? Contando história. Como é que faz regra? Com cultura, storytelling. Como é que faz regra? Parecer benevolente demais e dar energia demais para os países quando é fé, tá todo mundo na mão do cara. Na nossa balança comercial, se a China falar hoje que não vai comprar mais, a gente está quebrado. Antigamente a gente dava atenção para a França, para a Inglaterra, para vários países. Hoje a França compra da gente o que alguns de vocês faturam. Ou seja, a França não tem relação nenhuma com a gente na balança comercial. Zero. Praticamente zerado. Aí parece uma grande vantagem, porque a gente está crescendo. Só que um único país, se quiser travar, a gente trava. Chama-se China. E o que é a grande verdade? A grande verdade é o seguinte. Se você não entender as regras, você vai ser dominado. Mas se você for um criador de regra em jogo, em sistema, você com o seu negócio cria um ecossistema e se defende. Nós estamos em dias ruins. Eu queria falar que seriam dias bons. Mas quando você vê uma Suprema Corte falando que vai pedir para prefixar seu dinheiro abaixo do juro de poupança, a gente vai ter que fazer um acordo entre nós e mandar dinheiro para fora, certo ou errado? Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Porque a vida é só empreender. Deixa eu te falar, o empreendimento é sobre o capital que você levantou, não é sobre o seu negócio. O jogo inteiro é defender o capital que você levantou. E você está num ambiente hoje que você não entende a regra do jogo. Comecei a entender e aí eu falei, peraí, eu preciso aprender. Eu quero saber como é que funciona o jogo. Então tudo que você conhece, que você acha que não é um jogo, tem uns jogadores por trás falando, é assim, agora para essa regra, troca agora. Eu vou explicar melhor, tá um pouquinho confuso, dá para ver no rosto de vocês, um desespero em alguns. Você tem uma empresa, certo? Como é que faz para o país crescer? Só tem uma forma do país crescer. Qual que é a forma do país crescer? Gerando emprego, gerando renda, chama crescimento econômico.
Diminuir imposto. Faz o Brasil crescer, sim ou não? Sim. Aumentar imposto faz o Brasil crescer? Não. Só que quem é a maioria? A maioria são de pessoas produtoras ou de pessoas que são dependentes? Dependentes. O que nós precisamos fazer? E aí eu estou muito animado de ver você aqui, porque você está de parabéns. Empreender no lugar onde tem a maior quantidade de processo trabalhista no mundo. Empreender no lugar onde o governo não está do nosso lado. Pelo contrário, eles olham a mina de ouro e pensam, é dali que a gente vai arrancar. Uma burocracia sem fim. Dificilmente alguns dos senhores e senhoras aqui conseguiram ter seus negócios sem pagar uma propina, porque o sistema foi desenhado para tudo dar errado. Mas aí eu te falo, o que nós temos que fazer? Olhando para esse mar de gente, que para mim é um mar de gente, olhando para esse mar de empreendedor, você precisa ter um CPF forte para aguentar qualquer tranco. Você precisa ter um CPF forte para você continuar investindo em energia. Nós temos 5.557 cidades no Brasil, 2.800 tem mais gente ganhando Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Você não ouviu o número, eu vou repetir. 5.557 municípios no Brasil, 2.800 tem mais gente ganhando Bolsa Família do que gente com carteira assinada. O que é o desenho desse país? O desenho desse país tem que dar errado. Como é que faz para um país desmoronar? E aí eu vou fechar esse assunto e vou para o próximo. China, 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. China, 2024, está chegando perto dos Estados Unidos. China, 2030, ultrapassou os Estados Unidos. O que é isso? Isso é simples. Não é tão simples, né? Estão desde a década de 90 fazendo isso. Em 40 anos, desde quando... Tem 40 anos. Em 40 anos, a China conclui o projeto dela de passar os Estados Unidos. Contando uma história diferente, investindo em todo mundo, parecendo um bom moço, trocando a referência monetária. E vai fazer o quê? Vai pôr os Estados Unidos em segundo lugar. Posso te garantir algo, absolutamente. Os Estados Unidos vai para cima, vai pôr para foder. Por quê? Porque não pode perder o reinado. A regra do jogo é quem conta a história. Se você conta a história da sua empresa, é você que manda. Esse papinho velho furado, desculpa se alguém subiu no palco e falou, é o cliente que manda. Mentira, quem manda é você. Você escolhe o seu cliente. Ah, seu produto é caro. Não, eu escolhi ter você fora da minha lista de clientes. É isso que vocês têm que aprender.